Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais uma live aqui da Homeoarte, hoje com o tema Homeopatia e a Medicina Oficial. Nós, o Hamilton e eu, novamente, vamos protagonizar esse encontro e esperamos que vocês participem, não só agora, como depois, quando o vídeo for postado no YouTube, de forma que a gente possa aprofundar ou esclarecer alguma dúvida que ficar pendente. Vamos começar com a participação do nosso estimado Hamilton Camargo Rodrigues. É uma honra estar com você, Gilberto. Mais uma semana na nossa conversa aqui sobre homeopatia, sobre saúde. Hoje vai ser uma conversa mais informal, em que nós vamos colocar nossa experiência e esperando que a gente contribua um pouco para o pessoal conhecer que a homeopatia é uma opção que pode ser não apenas complementar, ela pode ser alternativa mesmo. Em vez de uma coisa, fazer outra, também pode entrar como complementar e mostrar como ela é diferente não sei se nós vamos abordar isso, mas talvez sim, do que se chama de medicina integrativa, que é uma medicina que está procurando restabelecer a saúde, mas eu acho que ainda eles não pegaram a medida certa. Mas isso é a impressão, eu não tenho ainda uma informação precisa, mas é muito diferente da integração que a homeopatia produz. Tá certo? Nós vamos dar alguns conceitos e eu e o Gilberto vamos comentando sobre cada item, né, que vai aparecer nos slides. A nossa Gabi poderia começar apresentando o primeiro slide. Nós estamos com uma dificuldade aqui, ela está me avisando que não conseguiu subir. Eu encaminhei novamente para você, Babi. Por favor, tenta ver se você consegue. Vamos ver, ela pediu para eu tentar, eu tento aqui. Nós podemos começar comentando algumas coisas que eu sei de cabeça, depois a gente vai falando, né? O primeiro item é de que a homeopatia trata o todo e a alopatia trata as partes. O que representa isso, Gilberto? Pois é, isso é um ponto central da conversa, né? Da homeopatia e a diferença de homeopatia para a medicina oficial, que tem essa visão espacial, né? Ou seja, a homeopatia acompanha a pessoa no seu conjunto, na sua totalidade, mente e corpo, enquanto a medicina oficial foca em algum aspecto ou num pequeno conjunto de alterações que caracterizam uma doença, que ela tem, essas alterações compõem um conjunto ao qual é dado um nome e, a partir daí, isso se torna o ponto assim, onde a atenção do profissional se concentra. Nesse sentido, nós vemos, por exemplo, que na alopatia, eu vou falar alopatia ou medicina oficial, na biomedicina, nós tiramos a história pregressa da doença atual. E na homeopatia, nós também entendemos isso, nós somos dessa informação, mas para nós é mais importante a história de vida do nosso paciente. Quer comentar, Gilberto? Vai seguindo aí, deixa eu ver se eu consigo colocar, porque estou com dificuldade de pegar esse material que você mandou, Homeopatia e Medicina Oficial, Homeoarte, vou salvar mais uma vez. São poucos slides. Então, comentando, enquanto você está procurando isso, da consulta homeopática, nós tiramos a história de vida. Hoje até eu atendi uma paciente, uma executiva, e ela me mandou, eu falei, acabei a história, e falei, eu vou estudar o teu medicamento, depois eu passo. Ela estava com um quadro agudo de uma sinusite, de uma faringite, assim, né? Um quadro arrastado, já tinha tomado antibiótico, faz um mês que ela está com esse quadro. Mas aí, eu tirando a história de vida dela, eu peguei ela desde os 14, 15 anos de idade, ela contou muita coisa, e contou outras coisas, que ela também tem enxaqueca, que ela tem hipotiroidismo, que ela faz reposição hormonal, que tem dores em articulações do ombro, do cotovelo, do
do joelho e do tornozelo, tudo do lado esquerdo. Então, essa importância, o lado para nós também é importante, né? E aí eu passei o medicamento, passei só o medicamento para ela tomar 3 gotas, 4 vezes por dia por 3 dias, depois uma vez por dia. Ela falou, e como ficam todas as outras queixas que eu tenho? Né? Eu falei assim, eu expliquei para ela que a homeopatia, o medicamento, ele não tem ação específica no lugar, mas ela tem uma ação geral. Ele estimula a reatividade do organismo para que o próprio organismo se restabeleça. E normalmente as doenças vão sarar, as últimas, no caso dela, porque o remédio também cobriu o quadro agudo, essa sinusite, essa rinofaringite aí, e vai sarar primeiro isso, e depois vamos ter uma sequência, inclusive a parte mental, que ela me contou uma história bonita de vida, eu acho que nós estamos com um medicamento bem apropriado para ela. Mas é difícil entender, mas ela vai entendendo à medida que for observando o que vai acontecendo no próprio organismo. Homeopatia e medicina oficial. Então, vamos começar. Então, eu estava falando assim, homeopatia é uma especialidade médica, né? Aí mudou, porque o slide está diferente do que eu pus, porque tinha homeopatia de um lado, não sei porque que ele mudou a ordem, porque de um lado estava a homeopatia, do outro lado está a medicina oficial, ele não sei, está diferente o slide, mas assim... Se melhora assim? Não melhora não, né? A homeopatia estava à esquerda e a medicina oficial estava à direita. Eu não sei como que da projeção aí mudou, mas eu vou corrigir assim. A homeopatia é uma especialidade médica. Medicina oficial parece ignorar esse fato, né? Uhum. Mas teria que estar um slide à esquerda, outro à direita. Da segunda linha está dando errado, aí não sei por quê. Nesse slide, mas o meu slide correto, natural, estava normal, estava bom. Então, o que acontece é o seguinte: embora a homeopatia seja uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, como ela não está sendo ensinada de forma sistemática nas faculdades de medicina, os médicos que se formam, a maior parte deles, eles não têm conceito sobre a homeopatia, eles têm um preconceito. O preconceito é assim, cada um faz o conceito e tenta entender a homeopatia com a sua visão sem observar os fenômenos que a homeopatia traz, sem entender a filosofia, a teoria que está por trás. Então, isso daí é uma coisa que nós temos tentando diminuir isso nesses lives que nós estamos fazendo, mas é muito importante que essa homeopatia seja introduzida de forma mais geral no ensino médico, porque mesmo que a pessoa não seja homeopata, primeiro ela vai, quem conhece a homeopatia e vê seus resultados, dificilmente a nega. Mas o mais importante que isso, mesmo que a pessoa não seja homeopata, a homeopatia traz conceitos muito importantes para a medicina que nos ajuda na visão geral. O que você tem a comentar sobre isso, Gilberto? Hamilton, eu acho que esse é um ponto assim, central, né? Já está bem consolidado no meio homeopático, essa percepção de que a homeopatia é abrangente, a homeopatia cuida da pessoa, às vezes não tem diagnóstico, mas a pessoa tem queixas, tem sintomas muito incômodos, e aí os exames, fazem uma porção de exames e não se encontra nada, e aí não tem o médico convencional, não tem o que fazer, mas o homeopata tem, porque ele tem sintomas do paciente, tanto na parte física quanto no temperamento, e com isso ele consegue trabalhar e muitas vezes alivia o paciente e, em certos casos, o resultado é muito satisfatório. Outro ponto que nós já comentamos sobre isso, que as partes, na homeopatia, as partes fazem parte do todo. E, quer dizer, na alopatia, trata cada parte separado. Aquela parte separada devia estar à direita, como o biomedicina oficial da direita, né? Daí nós já comentamos, dá para entender bem isso, né? Então, essa paciente, ela queria um remédio para as dores articulares, ela queria um remédio para sinusite, ela queria um remédio para dor de garganta, ela queria um medicamento para enxaqueca, né? E talvez
por um pouco de osteoporose que ela tem, e eu tenho apenas um medicamento estimulando o seu organismo a funcionar, e à medida que as coisas forem melhorando, eu vou diminuindo os remédios que ela vai tomando. Eu vou diminuir o sintoide que ela está pela metade, quando ela tiver sinais de cura, depois eu faço os exames, se os exames estiverem bons, eu tiro, e vamos fazer assim, a gente consegue muita coisa assim. A visão da homeopatia, ela considera o corpo e a mente como um todo. Muitas vezes o corpo fala do que está acontecendo na mente de forma simbólica. E a visão da alopatia, quando eles integram a mente com o corpo, ela é mais psicossomática. A homeopatia não é psicossomática. Ela pode ser psicossomática ou ela pode ser somático-psíquico ou as duas coisas. Porque quando a homeopatia é vitalista, quando a energia vital se desequilibra, perdendo a sua harmonia, ela traz sintomas a nível mental, a nível intelectual, a nível emocional e também a nível físico. Nem sempre um é consequência do outro. Muitas vezes o gatilho pode ser do desequilíbrio, uma decepção, uma criança que nasceu irmãozinho, os ciúmes, mas também pode ser um gatilho físico, pode ser uma vacinação, pode ser uma alimentação incorreta, pode ser um excesso de atividade física ou de uma exposição muito prolongada ao sol, tanto nos casos agudos quanto nos crônicos pode acontecer isso. Quer comentar alguma coisa sobre isso? A diferença entre psicossomática, a visão do corpo e mente como um todo, Gilberto? Mais adiante, deixa eu acompanhar você mais um pouco. Mais adiante eu falo sobre isso também. Tá. Então vamos passar para o próximo? Vamos ver se o próximo slide está correto. Continua com o problema, né? Com problema, não sei, deu problema, mas assim, a homeopatia tem uma forte relação médico-paciente, porque para você tratar o paciente, você tem que conhecê-lo. E para conhecê-lo, você precisa conhecer a sua história de vida, tem que conhecer o que ele pensa, o que ele planeja, vários detalhes, né? Não só a doença. E aí, embora a medicina também pregue isso daí, que é muito importante a relação médico-paciente, mas nem sempre existe essa relação forte. E alguns especialistas, em algumas situações, às vezes a relação é bem intensa. Mas quando é forte, eu vejo que é principalmente por causa da doença, e não por causa desse vínculo que a gente tem até afetivo ou conhecendo a vida da pessoa. A doença, sim, a pessoa está fazendo um tratamento oncológico, com quimioterapia, radioterapia, então ele submete tudo aquilo e tem uma relação forte com o médico. Mas acabou aquilo, acabou. Tem vários pacientes que eu operei, depois que sarou da doença, nunca mais apareceu. E os pacientes de homeopatia, a gente tem paciente com 20, 30 anos, né? Agora há pouco eu perdi uma paciente que faleceu com 86 anos, né? Até no hospital deu homeopatia para ela. Ela tomou um tombo, quebrou o colo do fêmur, teve uma hemorragia interna com síndrome compartimental. Isto é, o osso ficou quebrado e ficou sangrando, ela foi para 6 de hemoglobina. Aí o coração não aguentou e deu uma reação cruzada no sangue dela, não pôde tomar sangue e não conseguiu operar. Ele tinha que abrir e fazer hemostasia rápida para depois ela tentar se recuperar. Com 86 anos, a gente contou o finalzinho dela. Mas até lá foi consciente, eu acho que foi assim, se a gente falecer assim, indo até os 86 com a lucidez que ela tinha, é bacana. Mas terminou desse jeito. O que fazer com a saúde? Essa pergunta tem uma pegadinha. E o que fazer com a saúde? E a alopatia dá pouca importância para isso. O que fazer com a saúde? Quando você restabelece a saúde do paciente, quando o paciente tem uma enfermidade orgânica ou um desequilíbrio emocional, ele consegue um estado de equilíbrio, de harmonia interior. Na medicina oficial dá-se alta. Na homeopatia a gente pergunta assim, meu caro, o que você aprendeu com a sua doença? O que você aprendeu com o seu desequilíbrio
o que você vai fazer agora que você está se sentindo melhor? Nem sempre a gente faz essa pergunta, o próprio paciente nos fala. Eles falam assim, olha, eu resolvi tal situação na minha vida e tomei tal atitude. Eu vou fazer agora uma nova faculdade porque eu acho que eu tenho que abrir minha cabeça. E essa mudança, esse buscar novos objetivos, criar um life motive é fundamental para que a doença não volte. Depois você comenta isso, viu, Gilberto? Você fala muito isso nas suas lives, né? Sim. Eu E achei muito, muito interessante. Posso falar já alguma coisa? pode falar, pode falar. Eu gostei muito dessa pergunta, o que fazer com saúde, porque eu quero mostrar um outro ângulo também, que é a pessoa que está bem e está relativamente saudável, vivendo a sua situação familiar, o seu trabalho, mas tem algumas coisas que incomodam, um tanto mais ou um tanto menos, e que ela vai levando a vida adiante, mas não se preocupa, não corre, digamos assim, atrás de uma solução para aquele incômodo. É um sentimento que é complicado em relação a alguém da família, é algum conflito com a sua própria profissão ou com o local que ela exerce o trabalho, e isso aí tem um significado que mostra que a pessoa está negligenciando algum problema, algum desconforto, e aquilo, com o tempo, tende a perturbar ainda mais o seu estado emocional ou até mesmo revelar-se através do seu corpo por meio de algum sintoma ou de alguma doença. Então, o cuidado, o que você está fazendo com a sua saúde, né? Não convém empurrar com a barriga essas questões, principalmente quando elas têm um caráter afetivo, né? A sua relação afetiva com alguém ou com a sua própria profissão envolve problemas assim, transtornos do seu afeto em relação às pessoas ou ao seu trabalho, é grave. É preciso que você tome consciência de que isso pode ter implicações depois de algum tempo no seu estado de saúde. Mas depois, daqui a pouco, eu posso exemplificar. Isso aí já não é exemplo em relação à medicina, mas o meu querido e falecido sogro, ele era técnico de manutenção de uma grande empresa, né? E quando chegava aquelas máquinas enormes para instalar, eles procuravam colocar a máquina num lugar totalmente plano, mas com uma precisão milimétrica do local, porque se ela tivesse alguns milímetros inclinada, a máquina ia funcionar perfeitamente, mas ia diminuir seu tempo de vida, porque ia criar um determinado atrito, alguma coisa, e essas coisinhas que vão ficando, elas estouram algum tempo, né, na vida da pessoa, né? Então a gente fala, não, deixa isso aí, não tem problema, mas não tem aparentemente, sempre tem um pouco já no momento, já tem, mas às vezes pelos mecanismos de defesa a pessoa deixa barato. E o professor de yoga José Hermógenes, um dos introdutores da Hatha Yoga no Brasil, ele chamava a doença da normose, pessoa que não quer sair da normalidade, né? E não cria, não muda, né? Ele chamava de doença. O meu slide está o seguinte, como a medicina oficial está abaixo da homeopatia, ela era para estar direita, a segunda linha é sempre relacionada à medicina oficial e o lado direito também, né? Então, agora eu falo assim, o paciente é ativo na cura. E na medicina oficial, o paciente é passivo, geralmente passivo, né? Por que a gente fala que ele é ativo na cura? Vai começar pela história, porque ele tem que buscar dentro de si mesmo os seus fatores de conflito. Ele tem que observar quais são os fatores que lhe afetam, que ele tem melhora, que ele tem piora, os horários que as coisas pioram. Quer dizer, tudo isso é importante e faz com que a pessoa volte àquela máxima de Sócrates, conheça-te a ti mesmo, né? Então, se ele não fizer um processo ativo de busca interior,
ele vai dar poucas informações para o médico. Mesmo, até numa doença aguda, bobinha, ele fala assim, o que você está? Estou com febre. Ah, que horas que a febre está mais alta? Ah, não sei. Na hora da febre você tem sede? Ah, não sei. O que acompanha a febre? Ah, não sei. Ele só quer saber que está com febre e você vai falar que é amidalite e dá um antibiótico, né? Mas mesmo que se a gente chega à conclusão que é amidalite, a gente quer saber se dói mais do lado direito ou do lado esquerdo, se melhora a dor da garganta quando engole, ou se às vezes piora, se prefere bebida quente, bebida fria, são coisas que a pessoa passa desapercebida. Então, essa volta à autoobservação é importante. Ele sabe, então o paciente fala, ó, doutor, eu te contei muita coisa, mas esqueci de falar tal coisa. Às vezes a gente nem usa, ou às vezes usa, mas ele está voltando a si mesmo. Já na medicina oficial, a passividade é assim, ó, à medida que eu descubro a minha doença, que geralmente vem pelos exames, você me dá um medicamento, eu tomo e saro. Né? Então é uma coisa mais passiva mesmo, né? E também é junto com a pergunta anterior. Quer comentar alguma coisa, Gilberto? Sim, Hamilton, o seu comentário aí me fez lembrar de muitos anos atrás, quando eu trabalhava em Brasília, eu fui participar de uma mesa redonda no hospital de base com um pediatra, né? E aí a gente foi comentando sobre as coisas, e aí ele falou para mim assim, olha, quando eu passo um medicamento para amidalite para uma criança, eu já sei que estou fazendo a prevenção possível para alguma complicação renal. E vocês... Assim, eu fico impressionado porque vocês ficam descobertos em relação a isso, porque se der alguma complicação, eu estou tranquilo, porque a ciência, né, a medicina, vai me dar o suporte que eu fiz a conduta possível. E vocês não têm esse amparo. Aí eu falei com ele, olha, mas tem uma diferença muito grande aí, sabe, que quando eu indico a medicação homeopática, eu tenho um tempo para ter uma resposta bem evidente, que é um tempo curto, menor do que aquele tempo que o seu paciente vai responder ao antibiótico, que leva 24 a 48 horas para começar a responder. No caso da homeopatia, com 24 horas, essa criança já está bem. Já está bem. Já está bem, voltou a alimentar, já está ativo. Então, se você não tem essa resposta, aí eu explicando para ele, é possível que eu tenha que considerar, né, a possibilidade não só de mudar o medicamento, como em pouco tempo passar a medicação química ou encaminhar para um pediatra, que foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhei 12 anos como pediatra, mas no final eu já não prescrevia medicação química, porque se era necessário, eu preferia encaminhar para um pediatra que estava mais atualizado com os medicamentos. Sim. E existe um trabalho da França, Gilberto, em que os pacientes tratados com homeopatia, eu não tenho a referência dele, mas com medicamentos locais, né? Isso que você está falando, sim, raramente tiveram complicações renais e de febre reumática também. Uma porcentagem estatística baixíssima, assim, que não era pior que antibiótico. E em relação às amidalites, o trabalho do Dr. Furuta, da Escola Paulista de Medicina, que ele é lá da Associação Paulista de Homeopatia, ele é otorrino otorrino e também homeopata, né? Ele já da velha geração. Mas ele publicou isso está no dossiê de evidências científicas de homeopatia, que foi feito lá pelo CRM de São Paulo, né? Pela Comissão Técnica da Homeopatia. E ele mostrou assim que ele fez um trabalho, porque na Escola Paulista de Medicina, os pacientes que precisavam de fazer amidalectomia tinha uma fila de espera de 6 meses. Então ele dividiu metade, ele deu placebo e metade ele deu homeopatia. Então, nesse período que eu estava esperando, deu para fazer umas 2 ou 3 consultas. Ele dava a medicação ou dava o placebo, ele não sabia quando ele dava um e o outro, e depois esses pacientes foram avaliados pelo otorrino. E os pacientes que tomaram homeopatia, 80% não necessitou de cirurgia.
né? Então, você veja, é uma complicação, cirurgia, a gente pode considerar uma complicação da doença, né? E dos que tomaram placebo, 100% teve que fazer cirurgia. Esse trabalho está publicado, né? E é uma defesa. Mas eu acho que a gente tem que ter bom senso também quando a gente vê que a homeopatia não está funcionando no quadro agudo e nós não devemos ter onipotência de saber quando a gente tem os nossos limites também. Talvez não seja nem da homeopatia, seja da gente, mas de qualquer jeito há um limite na situação, né? Vamos passar para o outro? E daí eu acho que a gente pode fazer um salto também, Hamilton, de ver que, apesar dessa vantagem, né, o benefício do tratamento homeopático para o quadro clínico, qualquer que seja ele, temos também que considerar que a melhora não se restringe à doença, né? Não é a melhora da amidalite que vai nos deixar tranquilos. Precisamos ver se esse paciente melhorou da sua queixa, dos seus sintomas pulmonares, gástricos, etc. Porque aí sim, se o paciente estiver melhorando no seu todo das questões psicoafetivas que estão presentes e geralmente associadas à manifestação física, podemos dizer então que esse tratamento está evoluindo bem. Nós temos as chamadas leis de cura, né, Gilberto? Elas são um parâmetro bem importante, né, de observação dos pacientes. A gente tem segurança assim de quando as coisas estão correndo bem, né, e que vai tudo correr bem mesmo. Isso se repete. Semana passada eu e o Rogério demos uma pernada nesse tema. O vídeo não está pronto ainda porque eu estou tentando implantar uma legenda em inglês e a Bárbara, né, a Babi, está me ajudando para ver se a gente consegue fazer. Eu acho que alguns temas a gente passa a fazer isso. Vamos ver o outro? Vamos. Próximo slide. Próximo slide? Aí que eu já estou quase terminando. Sim. A forma e estrutura no mineral, sensibilidade nos vegetais, instinto e mobilidade nos animais, razão e sentimento no homem, amor e sabedoria no ser que transcendeu, a vida se expressando nas diversas formas da natureza. O homem pode e deve utilizar-se desta o quê? Não consigo ver, não. Não, o homem pode e deve utilizar da natureza para a sua própria evolução. Então, isso daí mostrando que a homeopatia é um instrumento para ajudar a evolução. Esse seria o objetivo que está por trás de tudo que a gente faz. E nós utilizamos medicamentos da natureza de origem mineral, vegetal, animal e também produtos de doenças, que são os dosóides, os sarcóides, outros medicamentos, mas vamos pegar essa coisa da natureza. Para que o homem encontre a saúde, a harmonia psicofísica dentro de si mesmo, para que ele possa evoluir, usar esse instrumento livre e são para chegar no estado crístico, lá do lado, né? É lógico que a homeopatia não faz isso, isso requer um grande esforço individual de cada um, mas ela dá instrumentos que nos ajudam nesse processo. Então, tudo que a gente vai observando que à medida que o paciente vai se equilibrando, vai se livrando das suas queixas, das suas dores, do seu mal-estar, seu organismo vai funcionando melhor, a sua mente está mais equilibrada, suas emoções estão mais em harmonia, nós vamos observando também esse crescimento em direção à direita, que é um objetivo que talvez muitas vidas, mas é esse o objetivo final. Toda a nossa medicina e tudo que a gente está se esforçando. Quer comentar alguma coisa? Milton, eu gostaria de comentar o seguinte, que às vezes a evolução de um paciente, no início, é uma mudança de rumo relativamente pequena, não é nada assim revolucionário, mas quando você vai caminhando no tempo, aquela diferença ela vai se alargando e tende a se tornar uma grande transformação na pessoa. A questão é que é necessário perseverança
no acompanhamento. Sim. É claro que, em alguns casos, eu entendo que quando a pessoa já vem batalhando por vencer as suas tendências ruins, as suas tendências doentias, e não é nada grave, assim, é uma indiferença, é uma preguiça, sabe, é um desalento, mas se a pessoa vem se empenhando para superar isso, às vezes a resposta no tratamento é muito evidente em pouco tempo. E muito positiva, né? Positiva. A mudança é muito assim notória. Mas se a pessoa está acomodada e começa o acompanhamento, é comum que ela demore um pouco até engatar realmente que ela tem que ter uma participação também ativa em sua própria cura. Tá? Mas Em tudo na vida nós temos que ser ativos, né? Senão não. eu acho que o homeopata precisa olhar para esse histórico da pessoa para poder avaliar que uma pequena mudança em alguns pacientes tem muito valor, porque é um primeiro passo que a pessoa está dando, e se ela persistir, aí sim vai alcançar uma resposta mais satisfatória, mas ela precisa de persistir no acompanhamento. Isso me lembra, por exemplo, o falecido doutor Matheus Marim, né? Querido doutor Matheus Marim, ele, na Escola Paulista de Medicina, eles fizeram um convite para ele para fazer um tratamento da úlcera gástrica. Então, ele ia tratar com homeopatia, da úlcera gástrica, e eu não sei se uns tratar com homeopatia, outros com alopatia ou com placebo, não lembro direito qual que eu estava. Mas ele fez uma proposta que, primeiro, que o pessoal da Paulista falou assim, eu quero ver se isso funciona, né? Ele falou isso daí numa atitude científica. Você já está desconfiando antes de começar o trabalho. Você já pôs um viés de observação, né? Não é quero ver se funciona, quero ver o que acontece. Não é se funciona ou se não funciona, né? Quero ver o que vai acontecer. E o jeito que a pessoa falou mostrava que ele realmente não acreditava naquilo, então já entra, faz uma proposta, já pôr no mau agouro, né? Então ele já não gostou disso. Mas ele também fez uma proposta que eles não aceitaram. Ele falou assim, eu quero acompanhar os pacientes por 10 anos, para saber que aqueles que curaram a úlcera, o que aconteceu depois, se ele não melhorou, o paciente não melhorou como um todo. Porque a gente também sabe que apenas a eliminação do sintoma não é a cura da doença. E pode haver o que a gente chama de supressão ou metástase mórbida, quer dizer, a pessoa sara de uma doença e daqui a um tempo ele está com uma doença mais grave porque ele não sarou, ele sarou da doença, mas ele não sarou como pessoa, com a sua energia vital, não mostrou as leis de cura, não mostrou nada, né? E então ele fez essa proposta e não surgiu o trabalho e cada um foi para o seu lado e seguiu a sua vida, né? Gente, eu tenho um compromisso agora, mas a mensagem que eu queria passar era essa, viu, Gilberto? Tá certo, também. Eu acho que foi um bate-papo leve, né? Foi, mas assim, com algumas incursões, né, mais fortes, assim, mais consistentes. Não, sim, leve, mas acho que houve profundidade, né? Houve alguma profundidade. Tá certo. Tá bom, eu vou dar andamento aqui, tem mais uns 15 minutos, né? Isso. Então, mas eu peço licença para sair, tá bom? Tá bem. Hamilton, muito obrigado, viu? Prazer em estar aqui. É sempre um prazer estar com vocês. Trabalhando com você. Até mais. Obrigado, Júlia. Tá bem. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau. Então, eu quero continuar com vocês agora numa reflexão a respeito de como o homeopata pode usar esse conhecimento que eu chamo de dinâmica de vida das pessoas, para ser também um terapeuta, né? Capaz de fazer uma intervenção de saúde, porque muitas vezes as pessoas estão sentadas em cima de uma bomba e não sabem que aquilo vai explodir e vai sobrar caco para todo lado.
né? Porque algumas situações de vida, notoriamente, elas levam a alterações na saúde das pessoas que estão compartilhando aquele quadro, para mais ou para menos, né? Assim, um grupo familiar. Eu me lembro que isso me chamou muita atenção e eu me senti muito atraído por esse aspecto. Hoje eu tenho mais clareza, mas vamos colocar. O que a gente fala que a homeopatia tem uma visão global do paciente, na maioria das vezes, é uma visão horizontal, que a gente junta as partes da vida da pessoa, onde é que ela trabalha, onde é que ela vive, onde é que ela mora, com quem que ela se relaciona, quais são os sentimentos, quais são as percepções, os significados que essa pessoa traz em si e que o homeopata vai avaliar. Então, essa é a visão global, além, é claro, das queixas físicas, das alterações orgânicas, que ele também vai investigar para chegar ao diagnóstico clínico ou psiquiátrico. Mas tem um outro diagnóstico que também pega essa visão global, mas focaliza de um outro ângulo, que eu diria assim, que é mais vertical, não é mais só horizontal. Ele pega essa pessoa e olha a sua trajetória de vida, como era antes, como está agora e como ela tende a prosseguir na sua saúde ou na sua doença. Então, algumas situações são reconhecidamente preocupantes, porque elas estão associadas com certa frequência a diagnósticos de doenças mais graves. E as questões afetivas costumam ser muito potentes para trazer essas complicações. E, por exemplo, eu vou ver aqui alguns casos que me chamam a atenção, porque esse primeiro que assim me atraiu muito, já tem muitos anos, deve ter aí os seus 35, 40 anos, eu era só pediatra na época, mas tinha muita convivência com uma família e aí essa família tinha um problema muito grave. Eu não sabia que era assim, mas quando o rapaz teve um acidente, né, e ficou em coma durante muito tempo, e eu fui olhando a situação da família, a esposa, e eles não tinham filho, a esposa era muito amorosa, mas ela sofria uma disputa, que o marido disputava a esposa com o pai dela. E a forma como o pai conseguia ter a atenção e o cuidado da filha era através do alcoolismo. Ele era alcoólatra inveterado, bebia, até não conseguia voltar para casa. As pessoas iam e avisavam para ela, porque ele era divorciado, então morava com a filha e ela ia lá, pegava o pai, às vezes caído na rua, levava para casa e isso foi afetando a vida do casal, mas e ela se desdobrava, era uma loucura, ela era uma pessoa assim de um dinamismo imenso, cuidava de um, cuidava do outro, cuidava da casa, né? e trabalhava fora. Bom, o resultado é que esse acidente que o deixou em coma, ela cuidou dele durante alguns anos, em coma. Ele nunca reassumiu a sua consciência, a sua vigília, e foi, depois de alguns anos, foi ao óbito. Bom, o que eu quero dizer com isso é que essas situações dramáticas da vida e que envolvem questões afetivas, elas costumam rebentar a corda do lado mais fraco. E o lado mais fraco, geralmente, é quem ama menos, quem até precisa mais, é mais carente, depende, mas eu tenho essa hipótese, que ele se sentiu incapaz de ficar com a esposa só com ele, e o jeito que ele conseguiu foi tendo um acidente. Aí sim, ela teve que priorizá-lo nos seus cuidados, no seu tempo, na sua disponibilidade, e ela fazia isso com um carinho assim que era espantoso. Eu ficava impressionado de ver, chamando ele de meu bebê e cuidando, dando comida na boca, fazendo higiene, mas era um carinho assim que me deixava perplexo, mas era assim. E aí eu falei assim, bom, ele ganhou a disputa, mas valeu a pena? O custo disso? Não, definitivamente não. Então, algumas situações na vida são muito arriscadas. É melhor você resolver o problema antes que ele resolva você, entendeu?
É por aí, né? Eu me lembro de uma outra paciente que eu conhecia bem menos o caso, era só paciente de consultório, mas ela estava assim, num estado meio depressivo, sabe? Aí, numa consulta, ela me disse assim: o que eu mais queria na minha vida era ficar num lugar de silêncio, que eu não ouvisse ninguém, ninguém falasse comigo. Eu queria estar nessa condição, sabe, desse jeito. E eu sabia um pouco mais da situação dela, além do que ela me falava, que já era muito, né? Mas é porque ela estava num relacionamento com um rapaz e ela não colocou isso, assim, não colocou essas cartas na mesa, mas eu conhecia. O rapaz sabia, não conhecia muito pouco, eu conhecia assim por alto, mas as informações que me chegaram é que ele era homoafetivo, homossexual, mas estava nesse relacionamento com ela e ela completamente envolvida, completamente apaixonada, e eu não sei até que ponto que ela não colocou isso claramente. O que ela falou era do sentimento dela. E quando ela me disse isso, que ela queria ficar num lugar que ninguém falasse nada, que ela ficasse completamente isolada, aí eu falei com ela: olha, você pode conseguir isso aí, se você ficar em coma. É um risco que você está correndo. Aí eu acho que foi meio chocante, mas ela segurou, me olhou bem, mudou um pouco a postura, o olhar, e é isso que eu falo para vocês. Para onde a gente está indo, muitas vezes, os sinais já estão aparecendo. É preciso, como diz Jesus Cristo no Evangelho, é preciso ter olhos de ver. Porque quando a pessoa não quer ver, é muito difícil. Eu vejo, por exemplo, pessoas que tem um familiar na UTI e aquilo vai se arrastando, né? O paciente está grave e vai complicando, sabe? Aí dá falência múltipla dos órgãos e assim o pessoal, né, a equipe médica avisa: olha, o paciente, nós não temos mais o que fazer, sabe? Já todos os recursos, e o pessoal está lá, os familiares estão assim sentidos, chorosos, né? Aí de repente a pessoa morre. Aí alguém da família fala assim: meu Deus do céu, eu não estava esperando que ia ser hoje. Aí eu fico pensando, gente, ele está sinalizando há muito tempo, sabe? Eu acho que é recomendável você ler o que a vida está escrevendo diante dos seus olhos. Então, nesse caso, quando eu estava atuando profissionalmente, eu procurava alguma forma de fazer a prevenção desse tipo de fuga, de negação, porque eu acho que é pior a pessoa ficar ignorando o problema. Da mesma forma como o fator positivo vai levar a um bom resultado ou vai amenizar o transtorno do que poderia acontecer. Isso independente de qualquer terapêutica, essa postura existencial que alguém assume de coragem, de boa vontade, de ter um propósito a ser alcançado, que é um propósito útil, louvável, então, e de preferência que essa pessoa tenha consciência de que isso é de valor fundamental para a sua saúde. Quando você tem um objetivo a realizar e aquilo vai gerar um benefício para alguém, para um grupo ou para a coletividade, isso é um benefício para você mesmo. Porque é importante a gente lembrar que tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você emite, que você expressa, primeiro circula em você. Então, o bem ou o mal que você faz primeiro para você mesmo. Essa energia, a energia do ressentimento, do rancor, da vingança, do ódio, isso faz um mal terrível primeiro para você. E, em contrapartida, o bem, a alegria, a compreensão, a coragem, você enfrentar o dia a dia com bom ânimo, é medicamento profundo que circula em você primeiro, até mesmo antes da boa realização que você vai oferecer para os outros. É nisso aí que eu acho que entra muito o papel do homeopata também, para que ele atue não só com medicamento, mas como um elemento terapêutico consciente e que seja capaz de influenciar
a pessoa, de fazer uma reflexão, tá? Porque nós estamos... já está chegando um bilhetinho aqui, né? Para eu finalizar. Eu estou falando mais do que a boca, né? Mas é isso. Eu acho que nós estamos aprendendo aqui que a homeopatia é uma abordagem terapêutica, é uma medicina que precisa avançar nessa capacidade de cuidar do ser humano de uma forma integral e dinâmica, olhando com bastante cuidado, muita atenção para os fatores que favorecem a saúde ou que tendem a levar a alguma enfermidade. Muito obrigado a vocês pela presença, pela companhia. Juranda, Aparecida, Gardingo, meu amigo Pedro Luiz, bom ter você aqui mais uma vez. Precisamos tê-lo de volta aqui no palco, viu? Quando você puder, vai ser um prazer continuar aquela conversa que já tivemos. Um abraço a todos, até a próxima.